É muito bom estar aqui. Adorar ao Senhor é uma das coisas que é a coisa que eu mais amo fazer. Porque tudo passa. Passarão terras, céus, mas a palavra dele jamais vai passar. Nós estamos numa caminhada nessa terra, mas o rumo nosso é a eternidade. É uma eternidade com o Senhor. Então por que não adorá-lo? Então por que não tirarmos esses minutos para estarmos aqui? Quando estivermos aqui, abrirmos o nosso coração e do nosso jeito, da forma mais simples. Mas eu não sei levantar a mão, eu não sei talvez orar. Queridos, tu não fala com teu amigo? Você não consegue dialogar com alguém? Dialogue com Jesus, converse com Ele. Não é um monólogo, você está falando e Ele está ouvindo. Ele pode estar em silêncio, mas Ele está recebendo a tua oração. Eu quero meditar numa palavra com você. A você que nos assiste pelas redes sociais, fique conosco. Nós estamos ainda, depois de quarta-feira, depois de segunda-feira, nós tivemos uns problemas aqui, queimou telão, queimou iluminação. Tivemos que trocar cabo, a câmera, estamos funcionando só com uma câmera aqui. Mas já está tudo resolvido, está tudo sendo resolvido. Como eu já falei, são coisas. O que importa é a presença. É a presença que importa. Essa não pode faltar. Pode faltar o telão, pode faltar a iluminação, pode faltar nós aqui. Mas a presença dele tem que estar. Porque se ela não tiver, de nada vale. Amém? E eu quero ler com vocês em Isaías, capítulo 26, verso 3, que fala assim, eu estou na NA, amém? Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confie sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Amém? Senhor Deus e amado Pai, é no nome de Jesus que mais uma vez, Pai, nós nos dispomos a estar aqui para falar daquilo que é agradável aos nossos ouvidos, Pai. Aquilo que alimenta a nossa alma, transforma o nosso coração, transforma o nosso modo de viver, nos dá uma percepção da vida de forma diferente, a qual o mundo não conhece, mas que nós, Senhor, conhecemos pela loucura da pregação. A palavra que para o mundo eles têm como loucura, mas para nós sabemos que é poder de Deus. Senhor, que Tu venhas a falar aos nossos corações e que essa palavra, Senhor, venha gerar vida, Senhor, dependência e certeza no coração dos Teus filhos, Pai, para a Tua honra e glória. É o que nós te pedimos desde já e te agradecemos em nome de Jesus. E eu coloquei como tema a paz inabalável em tempos de incerteza. Nós levando para o contexto bíblico, para o contexto do que estava acontecendo à época, isso aqui é um cântico entoado pelo profeta Isaías, no momento bem complexo da história de Judá. O reino já havia sido dividido, a gente sempre fala aqui que houve uma divisão no reino de Israel, e Israel já havia sido tomado, Israel ficou com Samaria como capital, e agora Judá tem Jerusalém, que tem o templo. E aquilo deixava Judá certo de que o Senhor estava sempre presente. Mas agora eles estavam ali à mercê das intentações de um inimigo muito forte, que eram os assírios. E o rei chamado Senaqueribe, ele já havia tomado Israel, e agora ele estava querendo tomar Judá, já havia tomado as cidades fortes, estava querendo tomar Jerusalém, querendo tomar o sagrado.
onde estava o templo, onde habitava a presença. E Isaías faz esse cântico, já dizendo o seguinte: nós iremos cantar esse canto de vitória, dizendo o seguinte: aquilo que nós falamos aqui, que precisamos cantar em meio às lutas. O segredo é cantar em meio à luta, enquanto espera quem prova a tua fé. O segredo é manter transparência, é viver as evidências. Teu louvor, por isso louve, 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 louve o teu louvor. Jericó. Então o louvor serviu para o povo de Israel, cantando, marchando ao redor de Jericó. As muralhas caíram, mas agora eles estão numa situação invertida. Eles estão com os assírios querendo invadir a sua cidade. Tudo tão bem, tudo tão legal, tudo tão perfeito. E eu me lembro que essa semana, na terça-feira, na quarta-feira, na terça-feira à noite, a gente soube a notícia que tinha queimado aqui. Eu já fiquei perturbado. E daí eu fui para Indaial de manhã, já comprei as peças e trouxe. Chegou à tarde, o menino me ligou assim: faltou uma peça. Eu disse: meu Deus, mas não tem como Indaial de novo. Eu estava numa reunião, com o pessoal do gasoduto lá, que TBG, que tem um gasoduto Brasil-Bolívia, e que depois ele se transforma em SC Gás. A gente estava discutindo algumas coisas ali por questão de segurança. E uma pessoa que trabalha comigo, ele começou a narrar a história do que aconteceu em 2008. Talvez você chegou aqui na cidade agora e não soube disso, mas essa cidade em 2008 parece tanto tempo, mas na nossa memória está muito perto. 2008 vai fazer 20 anos. Como o tempo passa rápido, a gente vê, parece que foi ontem. 2008 morreram 50 e poucas pessoas na margem esquerda do rio. Nós estávamos aqui sofrendo uma enchente e não sabíamos do que estava acontecendo. Na segunda-feira a gente recebe notícias de que lá havia desmoronado barreiras e matado famílias inteiras. E essa pessoa estava ali, ela trabalha comigo e ela mora em Gaspar hoje. E ela começou a narrar, dizendo o seguinte: eles estavam lá e chovia muito, e de repente ele conta a história que os seus familiares viveram. Uma família de 8 pessoas, morreram 6. 2 escaparam porque tinham chegado no portão, e quando chegaram no portão já foram impactados pela avalanche, levando-os para longe. E famílias morreram, e morreram 50 e poucas pessoas. E ele estava relatando ali que eles subiram mata adentro, estava chovendo muito, era muito escuro porque não tinha mais luz. E de repente um clarão no céu, e a noite virou o dia. Eles, na sua fé, na sua religiosidade, porque não conhecem a Cristo da forma que conhecemos, se reuniram ali e começaram a fazer as suas orações, porque achavam que o mundo havia se acabado. Porque de dia, a noite virou dia, porque vazou o gás. Essa era a nossa reunião. O gás vazou, e o nosso irmão aqui trabalha com isso. Ele sabe que para queimar um bujãozinho ali demora bastante tempo. Você sabe que na sua casa ali, se a mulher não cozinhar muito, o bujão demora. Mas se ela cozinhar bastante, o bujão vai um mês e pouco. Mas eram 35 quilômetros de rede de gás, tubulação, e aquilo queimando. Ficou um dia queimando, um clarão que iluminou a região. E eu já tinha ouvido essa mesma história para um senhor ali da região de Gaspar, que também foi atendido. Ele disse que abraçou a sua filha e falou: filha, é o final do mundo. Então nós vimos que do nada, de repente, nós estamos inseridos num contexto de destruição. E não foi diferente na sexta-feira. Uma cidade varrida por um vento.
vento. Um soprar de um vento. E agora nós estamos falando de um povo que está inserido, está em paz, está vivendo uma paz. E de repente vem as incertezas da vida. A base da paz é uma cidade inabalável. O verso 1 e 2 vai dizer assim: naquele dia se entoará um cântico, este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte na qual Deus põe a salvação como muralha de defesa. Então ele está profetizando em meio ao caos. Ele já está profetizando uma cidade forte que, independente da situação, independente, ele já está dizendo que nós vamos entoar um cântico. E essa é a certeza que deve ser minha e sua. Nos momentos de crise e de dificuldades a qual nós passamos, e que são muitos. A segurança não está nas fortalezas que nós criamos, mas em Deus, em quem confiamos. Criamos fortalezas, criamos um espaço perfeito para a nossa família. Imagina você naquela cena, aquelas pessoas procurando a sua casa. Em 15 minutos elas tinham uma casa, em 15 minutos depois elas não tinham mais um teto nem para dormir. Aqueles que escaparam com vida não tem onde dormir. Agora imagina-se você que tem uma promessa, como Davi. Davi, o menino, ele não pediu. Ele não pediu. Apenas o Senhor mandou Samuel e não eram os irmãos dele. E era Davi, perguntou, olha, passou todos os irmãos e nenhum era do que o Senhor queria. O Senhor sonda o coração, Ele conhece os nossos corações. Mas Ele pergunta, não tens mais nenhum filho? Tem um Davi, está lá no pasto, chama ele. E o Senhor o unge como rei de Israel, um menino. E Davi mata gigante, começa a trabalhar com Saul e começa a ser invejado porque o Senhor estava com ele. E de repente ele começa a viver um caos na sua vida. Por um propósito que o Senhor tinha na vida dele. Talvez ele tenha... No Salmo 57:1 ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Ele estava lá dentro de uma caverna. Ele começa a fugir para se salvar de um propósito que quem colocou na vida dele foi o Senhor. E talvez você está assim. Eu estou passando por isso, Senhor, mas Tu falaste, Tu tens uma palavra para mim, agora eu estou vivendo isso, perseguições. O Senhor está te forjando, Ele não está te moldando, porque moldar é fácil, a gente faz uma forma, coloca e coloca em série. Agora a forja é na base da marretada. Coloca no fogo, coloca e bate. E o Senhor está te forjando para algo que talvez você está passando hoje e você não consegue entender. Então a caverna era a realidade dele. E daqui a pouco ele começa a formar um exército com 400 falidos. Juntou 400 lá que tinham problemas, lá endividados e tal. E ele começa uma caminhada para que chegasse lá no final e fosse realmente viver o propósito que Deus havia colocado para ele. Então nós precisamos entender que o Senhor, quando Ele tem uma palavra, o tempo é mero detalhe. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Ele é o dono da promessa. Passa céus e passa terra, mas as suas palavras não passarão. Nós não falamos de um homem que lança uma palavra hoje e ela morre no tempo, não. A palavra de Deus, ela é uma só. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Nós falamos de um Deus a qual é difícil para nós falarmos de Deus. Nós somos meros mortais, querendo explicar a eternidade de um Deus que te conhece lá no ventre da tua mãe e sabe o dia a qual você vai estar com Ele ou não. E eu falava com uma pessoa hoje pela manhã e falando mais ou menos isso, que é difícil entender, mas precisamos crer por fé. Por isso que eu e você fomos chamados para estar aqui, porque a loucura da pregação, que para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus, atraiu eu e você a estarmos aqui essa noite. Verso 2: abram os portões para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Pedro vai dizer: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos filhos de Deus. Vai abrir os portões celestiais e nós vamos passar marchando para viver a eternidade com Ele. Eu creio assim, você crê? Ou você veio aqui somente ser mais um espectador? Ou você tem essa fé verdadeira e genuína que arde no seu coração uma verdade sobre a eternidade? Que guarda a fidelidade. Mesmo que nós sejamos infiéis, o nosso Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. As suas misericórdias não têm fim. Está lá em Lamentações 3, 22, 23, que diz, quero trazer, eu amo essa passagem, que Jeremias fala, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Diante das dificuldades, diante do que tudo está acontecendo agora aqui, eu quero olhar para trás e me lembrar das promessas que Ele me fez, daquilo que tudo que Ele já fez na minha vida, embora eu esteja vivendo esse caos agora aqui, eu quero me lembrar, porque as misericórdias dEle não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Esse é o nosso Senhor que é fiel. Fiel para cumprir tudo aquilo que Ele já tem para mim e para você. Verso 3: Tu, Senhor, conservarás, Tu, Senhor. Então Isaías aqui, a primeira coisa que ele fala é apontar para aquele que tudo pode, é apontar para Deus. Senhor, Tu, Senhor. A minha certeza, o que eu preciso está em Ti, Tu, Senhor. A certeza de quem crê, a certeza de quem olhou para o céu e viu a glória de Deus, a certeza de que ele olhou e o Senhor, no ano que morreu o rei Uzias, ele olha para o templo e vê somente as vestes do Senhor, a aba da veste, enchendo o templo. Então a certeza de quem já viu a glória de Deus, a certeza de quem consegue medir a grandeza dEle, a certeza daquele que conhece o Senhor de ver e não só de ouvir falar, como Jó. Jó, no final do capítulo 42, depois de passar tudo o que passou, ele diz: antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que nós possamos enxergar com os olhos espirituais a grandeza de Deus. E nós cantávamos antigamente aqui, Maurício ama essa canção, eu não vou cantar, mas abram os olhos do meu coração, abram os olhos do meu coração, eu quero te ver. Que o Senhor venha abrir os olhos do nosso coração, não só os nossos olhos espirituais, daquele que não seguia por vistas, não seguia com o que os seus olhos estão vendo agora no natural, mas aquele que seguia por fé, daquele que olha para o caos
e vê a oportunidade que o Senhor está colocando nas suas mãos. Daquele que olha para o caos e diz assim: Senhor, é aqui que tu vai me abençoar. Daquele que deposita no Senhor a sua confiança, daquele que caminha em direção ao céu. Então ele está colocando esse homem, Isaías, o profeta, que passou por 4 reinados. Ele passou pelo reinado de Uzias, ele passou por Jotão, ele passou por Acais, e agora ele está no reinado de Ezequias. O rei aqui é Ezequias. E depois ainda ele vai entrar um período onde ele morre, que é o reinado de Manassés, que não foi tão bom e agradável aos olhos do Senhor. O rei que errou bastante. Então nós estamos falando de um homem que conhece o Senhor. E a pergunta é: nós conhecemos o Senhor assim, ou estamos iniciando, querendo conhecer? E a pergunta é: você está querendo conhecer o Senhor dessa maneira? Ou está bom como está? Porque por muitas vezes a gente se limita a fazer algo para o Senhor e diz: está bom aqui. Está bom aqui. Não preciso mais do que isso. Senhor, minha palavra contigo é essa, daqui para frente eu não passo. Mas o Senhor está pedindo a você algo mais, está querendo mais de você. Ah, mas não é para mim. Queridos, a obra é grande e os ceifeiros são poucos. Eu estou falando de obra, mas entenda o seguinte: o Senhor não nos só quer aqui, não. O Senhor quer você lá, olhando para o irmão, um amigo do trabalho, falando uma promessa, ou uma palavra de vitória, uma palavra rema, uma palavra direcionada pelo Espírito. O Senhor quer que você se mova. Não é só para estar aqui, é para fazer algo na sociedade. O Senhor está nos chamando para sermos diferentes. Então, verso 3 continuando: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Que paz que nós temos buscado? Tu conservarás, tu guardarás em perfeita paz aquele qual o propósito é firme. Esse conservará aqui, eu já falei há um tempo atrás, essa palavra em hebraico é natsar, quer dizer guardará, preservará, cuidará, manterá. Guardará, o Senhor guardará essa em perfeita paz. Então o Senhor vai guardar em perfeita essa paz, verdadeiramente, aquele cujo propósito é firme. E nós vamos falar dessa paz. Essa paz é shalom, shalom. Mas shalom é muito mais do que apenas paz. Ela é uma totalidade, ela é segurança. Quando o judeu fala shalom, ele está levando as pessoas, ele está dizendo às pessoas que ele deseja a plenitude total a essa pessoa. A gente tem o costume de dizer: a paz do Senhor, meu querido. Mas o judeu, quando ele cumprimenta e ele fala shalom, ele está desejando o bem-estar, a saúde. E é isso que o Senhor deseja a mim e a você: a plenitude, o estado completo, a integridade, uma satisfação. Essa é a paz do Senhor, é a paz de Deus para mim e para você. Ela é muito mais do que uma bandeira branca. Ela é muito mais do que a vida, o decorrer da vida aqui em tranquilidade. Então essa paz, a primeira coisa que nós precisamos identificar é que a paz com Deus é uma paz de espírito, é uma paz vertical. E o primeiro passo para que nós venhamos a ter essa verdadeira paz é ser reconciliados com Deus.
Romanos 5 vai dizer que justificados pela fé por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, temos paz com Deus, coisa que eu e você não poderíamos ter se o Senhor Jesus descesse aqui, não descesse aqui. Se o Senhor Jesus não fosse crucificado, nós não teríamos paz com Deus. E quando nós aceitamos a Ele como nosso único e suficiente Salvador, ou nos reconciliamos com Ele, nós começamos a viver essa paz de Espírito, porque o Espírito Santo habita em nós. Você é habitado pelo Espírito Santo. O amigo Espírito Santo começa a habitar em você e te mostrar um novo e vivo caminho. Então essa paz de Espírito é pela justificação, a justificação pela fé. Então temos agora paz com Deus. Passamos de ser criaturas agora filhos de Deus. E talvez você não consiga mensurar que desse Deus ao qual nós não conseguimos medir, falar, você é filho, herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus. Isso que nós precisamos entender, que você é filho de Deus, filho daquele que tudo criou, e às vezes isso é muito grande para o nosso entendimento, e nós precisamos, Senhor, me dá entendimento para que eu consiga entender que eu sou filho. Lucas 15 vai narrar a história do filho pródigo. Na verdade são dois filhos, né? Mas aquele que saiu e pediu o direito à sua herança em vida, uma afronta ao pai. Mas o pai o deu. E ele gasta tudo. E num dado momento ele está lá, ele gastou tudo, ele trabalhando, ele olha a comida dos porcos e ele sente vontade de comer a comida dos porcos. Remetendo a mim e a você que saímos desse mundo, nos desgarramos de Cristo e agora estamos lá. Mas ele se lembra que na casa do meu pai, os servos têm de tudo para comer. Ele resolve voltar pela comida. Ele não resolve voltar porque ele sabia que o pai ia receber. Não, ele disse, não, eu vou pedir para que eu seja recebido apenas como servo. E ele é recebido como filho. Porque uma vez filho, sempre filho. Talvez você se desligou, você andou, você foi para fora. Você caminhou em terras estranhas, você gastou, você se perdeu. Mas você retornou, querendo ser só um servo, mas o Senhor está te abraçando, porque filho é filho, filho é herdeiro. O Senhor não te deserdou, não, você é herdeiro. Independente das circunstâncias, essa paz independe das circunstâncias. Mateus 5,45 vai dizer assim, porque Ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. É o que aconteceu em 2008 aqui, o que aconteceu lá. Veio as adversidades e pegou todos. Mas qual a diferença? A diferença é a paz que habita em mim e você. A paz inabalável em tempos de incerteza. E eu pedi para o William que me veio uma canção aqui, eu não sei se ele é muito novo. Não que eu sou velho, tá? Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. De novo, essa paz que eu sinto em minha alma,
olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Quem sabe canta. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista, alegre estou. E ainda que a terra não floresça, e a vide não deu o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, que a terra trema, hei de te louvar. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Esse é o Deus a qual eu e você servimos. Nós não olhamos as circunstâncias ao nosso lado como é a medida do mundo. A medida do mundo vai dizer que a paz quando tudo está em conformidade, quando tudo está tranquilo. Nós cristãos que entendemos que vivemos uma vida passageira aqui e neste mundo teremos aflições, mas na palavra do Senhor Ele venceu o mundo. Então é sinônimo e é uma direção para que eu e você também possamos vencer. Independente das circunstâncias do que está acontecendo, olhe o que o Senhor fez por mim e por você. Essa paz é um dom, é uma dádiva divina. O Senhor diz assim lá em João 14: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. A paz dele é uma paz que vem, o Espírito Santo penetra no nosso coração e te garante uma caminhada segura em meio às incertezas. Eu creio que lá naquele lugar, lá nessa cidade, Rio Bonito de Iguaçu, a gente passou, eu fui para o Paraguai, nunca tinha viajado tanto de carro. Viajei 12 horas dirigindo. A gente foi para Foz do Iguaçu uns dias atrás. E eu passei por essa região, passei por Guarapuava. Tem pessoas aqui que é de Guarapuava, né? Veio muitas pessoas de Guarapuava aqui para Ilhota há anos atrás. Então tem bastante. E eu passei por Guarapuava e nessa região ali perto, essa cidade. Pessoas lá agora estão em desespero. Eu creio que os que menos estão em desespero são aqueles que confiam no Senhor. Aqueles que conhecem o Senhor verdadeiramente estão dizendo assim: ó Senhor, obrigado porque eu fui salvo. Obrigado que tu me guardasse. Obrigado que talvez eu esteja ferido. E talvez se foi alguém para o céu que era cristão, ele está com o Senhor. Foi recebido. Então é uma paz que guarda o nosso coração e a nossa mente. Talvez você fique pensando: mas Senhor, olha o caos que eu estou passando. Olha a situação a qual eu estou passando. Isso vai acontecer depois. O reinado de Judá consegue escapar de Senaqueribe, mas quando vem os babilônios, a cidade é dizimada e o povo é levado cativo para um propósito longe do templo. O templo foi destruído. E daí o Senhor fala para Jeremias assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança.
O Senhor, em meio ao caos, está dizendo para aquele mesmo povo que agora tinha passado, estava passando ali, Ele fala lá na frente para eles: eu é que sei o pensamento que eu tenho a respeito de vós. E essa palavra é o que o Senhor fala para nós: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Diante das dificuldades que você está passando, o Senhor tem palavras de vida eterna para você, palavras verdadeiras que mudam a sua história, que vão transformar o contexto da sua vida, transformar o caos em que você está vivendo em uma água tranquila. E essa paz, ela é uma plenitude, aquilo que eu falei lá atrás, shalom. É aquela paz, é aquela plenitude total, é a segurança em Cristo que tudo vai dar certo. Então nós precisamos entender isso, ter essa certeza, que talvez o que nós estamos passando hoje vai servir de testemunho para vidas amanhã. Porque a vitória, ela é, no final ela é boa de contar, mas o gerar do testemunho, ele é dolorido às vezes. O gerar do testemunho no decorrer da tua vida, às vezes, e as pessoas olham para a gente, meu Deus, que testemunho lindo, tal, que a gente resume o testemunho. Mas muitas vezes as pessoas não sabem o que passou, realmente as dores que foram, para gerar aquele testemunho que está impactando vidas, transformando corações. E é muito bom ouvir um testemunho, né? Mas no final, porque chegar aqui e dizer assim, ó, Deus, meus irmãos, a situação está feia. Está isso, e não tem ainda o resultado. Daí os irmãos dizem, está passando a situação aí, está feia. Se está feio aí é porque não está bem com Deus. Se está feio aí é porque está faltando alguma coisa. Se está feio aí é porque não está orando. Mas às vezes é um propósito do Senhor para forjar. E quando conta a vitória, vai servir para muitos. Então, qual é o passo para poder chegar no final? Persistência em Cristo. Deixar essa paz entrar, trabalhar, ficar firme no propósito. Aquele cujo propósito é firme. Uma mente focada, uma mente decidida em Cristo. Um propósito firme. Qual é a base do propósito firme? Será que a base do propósito firme é estarmos aqui falando da palavra do Senhor? Será que é servirmos? Será que é tocar? Será que é estarmos lá na porta? Eu acho que não. O propósito de uma base firme é conhecer ao Senhor e ser conhecido por Ele. Isso é o que importa. É quando nós conhecemos a Ele e somos conhecidos dEle. Por que o que importa é eu estar aqui falando palavras bonitas? Vamos supor assim, eu tenho um conhecimento da palavra, uma teologia e falo palavras bonitas, mas não sou conhecido dele, reconhecido pelos homens, mas não conhecido do Senhor. De que importa? Quando eu chegar lá, Senhor, fiz isso, Ele vai dizer, não te conheço. Então será que o propósito são os cargos na igreja? Viver aqui? Não. O propósito é eu fazer o que o Senhor colocou no teu coração. Talvez lá na rua, com uma palavra, como eu já falei, com uma oração por um irmão, por um ombro amigo. Nós somos chamados sim para adorar ao Senhor, e nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Mas o Evangelho vai muito mais além de se reunirmos aqui. O Evangelho é lá fora. E eu estou falando para mim essa noite. Por quê? Porque a gente vira religioso.
A gente vem para a igreja porque eu vou adorar ao Senhor. E saiu daqui, a gente esquece que precisamos calçar o evangelho da paz e levar a palavra por onde estivermos. Esse é o meu e o seu chamado. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O ide é para mim e para você, o ide é para nós. É o propósito firme a qual eu e você fomos chamados para viver a paz perfeita do Senhor. O Senhor disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, vida plena nele. É no Senhor que nós vamos encontrar essa vida, não é em outro lugar. É ótimo, eu digo sempre, ter uma casa boa, ter um carro bom, poder viajar, é excelente, é excelente, e a gente deve buscar isso, mas isso não é sinônimo de felicidade. A felicidade plena é a paz do nosso Senhor Jesus Cristo em nosso coração. Queridos, nós precisamos viver o melhor dessa terra, eu acredito nisso. O Senhor tem bênçãos para a gente, sim. Que todos aqui tenham o melhor conforto, que o Senhor venha te dar conforto, que não falte nada na tua mesa, que venha sobrar. Mas primeiramente, que você conheça o Senhor e seja conhecido dEle. É esse o meu desejo para a tua vida. Que o Senhor venha te abençoar, sim, é fato, que você possa abençoar vidas. Mas que o Senhor não deixe você se esquecer de quem Ele é na sua vida, do que Ele pode te dar, do que Ele pode te fazer. Ele já fez por ti o melhor. Então nós precisamos glorificar ao Pai em tudo que nós fizemos para glorificar a Ele. A tua vida tem que glorificar ao Senhor, e esse é um propósito firme. O Senhor, em João 17:4, o Senhor fala assim: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. O Senhor Jesus glorificou ao Pai aqui, e cabe a mim e a você, com as nossas atitudes, glorificar a Ele. Esse é o propósito. Como expressar esse propósito? Amando a Deus sobre todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos. Então, o resumo dos mandamentos da lei se resumiram a dois, a um, ou melhor, a um só aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então tudo foi resumido em dois ali, mas colocando numa frase só é um. Porque quando você ama a Deus, quando você se conecta a Deus, você já se desconecta do mundo. E quando você ama o próximo como a si, se eu quero para mim, se eu não quero para mim, eu não faço para ele. Se eu não quero para mim, eu não vou fazer para ele. Então o Senhor está dizendo assim, ó, esse é um propósito firme. É o entendimento que precisamos ter do amor ao Senhor para nós e nós para com os outros. Isso é evangelho. Isso é a mensagem que o Senhor passou a mim e a você. É o propósito firme que precisamos ter. E eu quero finalizar falando, vou passar aqui rapidinho. É fato que o Senhor também nos deu dons, vocação, e Ele quer que nós venhamos a usar isso. Se o Senhor te vocacionou para algo, não enterre. Se o Senhor te chamou para tocar, toque. Se o Senhor te chamou para cantar, cante. Se o Senhor te chamou para pregar, pregue. Se Ele te chamou para interceder, interceda. A seara é grande, os ceifeiros são poucos, precisamos. Queridos, se nós passarmos por toda a Bíblia, começando lá por Noé, Abraão, José, Moisés, todos eles viveram um propósito, mas passaram um processo.
E a pregação coaching dos tempos atrás, da época, é: para viver o propósito tem que passar o processo. Não está errado. Para viver um propósito tem que passar um processo, mas o Senhor está dizendo que Ele vai dar paz num propósito firme. Noé, ele teve uma missão, construir uma arca, quando não tinha chuva, para levar animal, imagina, levou 120 anos, preparando algo, numa palavra. Abraão, sai da terra, sai da sua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Ele sai andando. O Senhor promete a ele uma grande nação, e ele tem um filho, tem dois. Uma geração incomoda até hoje. Desobediência. Não creu firmemente na palavra, se deixou levar. José é enviado ao Egito para preparar uma recebida dos seus irmãos. 13 anos se passaram, um processo doloroso para viver um propósito, para ser governador. Moisés foge para o deserto, é escondido. Quando nasce é escondido, depois ele, de uma certa idade, ele foge, 40 anos já. Ele foge para o deserto, mais 40, para ele começar a viver o propósito que ele não queria fazer. Mas o Senhor, quando chama, Ele chama. Foram viver a paz no final. Viveram períodos turbulentos, mas viveram a paz, e essa paz habitava neles. Essa paz que precisa habitar em mim e em você. E eu te convido hoje a pedir ao Senhor essa paz. A paz que ultrapassa o entendimento humano, porque uma mente firme vai gerar em você uma paz perfeita. Uma mente focada, uma mente firme em Cristo vai gerar no teu coração uma paz inabalável. Mas você precisa confiar, porque o versículo vai dizer, se você colocar aqui de novamente para mim o versículo 3. Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, ou seja, inabalável, porque ele confia em ti. Então a base para viver essa paz e esse propósito é confiar no Senhor. Você tem confiado no Senhor? Eu pergunto a você se você tem confiado ou tem se deixado levar, olhando para as incertezas. Faça como nós fizemos aqui, como nós cantamos aqui, não olhe as circunstâncias, olhe o amor derramado dele por mim e por você. E a canção de Isaías vai dizer: confie sempre no Senhor, porque o Senhor é uma rocha eterna. Ou seja, o Senhor é inabalável, uma rocha eterna. A rocha já é inabalável, né? A gente procura a rocha para poder construir. A palavra vai dizer que o homem insensato construiu na areia, mas o homem prudente, ele construiu sobre a rocha. E Jesus é essa rocha inabalável e eterna. Você, quando constrói no Senhor, você constrói na eternidade. Você não está construindo aqui, você está construindo para a eternidade. Eu quero que você se coloque de pé. Vamos de novo na mesma música. Essa tu manda, né? Eu acho que eles têm a letra lá. Nós vamos cantar. Ela é antiga, essa canção, mas ela vai resumir tudo o que foi falado aqui. Essa paz inabalável que o mundo não conhece, mas que você conhece.
Talvez você tenha andado distraído. Talvez você tenha andado sem direção, olhando para as calamidades desse mundo e achando que nada pode dar certo mais. Olhando para as turbulências do mundo, das dores, das adversidades, de tudo que acontece na nossa vida, que nós somos passíveis disso. Nós estamos nesse mundo e somos passíveis de passar por isso, porque Jesus mesmo falou: teremos aflições desse mundo. Mas o Senhor quer que você se firme nele. Você olhe para Ele. Não olhe para homem algum. Olhe para o Senhor. O Senhor Jesus te convida a olhar para Ele. Ele quer te dar uma paz que vai penetrar no teu coração, é o Espírito Santo. Ele vai ultrapassar todo o entendimento humano, porque Paulo vai dizer, é a paz que excede, ela ultrapassa o conhecimento humano. Essa paz que precisa habitar em mim e você, e que eu e você precisamos conhecer. E esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. E ainda que a terra não floresça, e a vide não deu o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, que a terra trema, hei de te louvar. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, não. Seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Senhor Deus eterno Pai, é no nome de Jesus que mais uma vez, Pai, nós estamos à Tua presença. Senhor, que essa paz, Senhor, venha a tocar os corações nessa noite. Que o Teu Espírito, Senhor, venha trazer paz nos corações dos Teus filhos. Senhor, que toda decisão, que todo andar, que todo direcionamento, Senhor, venha, Senhor, por meio da Tua paz. Que quando eles entenderem, Senhor, que eles não têm paz, eles não façam. Porque nós sabemos que a Tua paz não nos confunde, a Tua paz é verdadeira. Senhor, o habitar da Tua paz, ele é pleno, ele é plena, Senhor, ela é totalmente plena, essa paz é verdadeira. Senhor, que nós venhamos a Te entender cada dia mais o que Tu queres para nós. E que venhamos a ser habitados, Senhor, por essa paz. Que Tu venha, Senhor, a transbordar nos Teus filhos, Pai, para a Tua honra e glória, Senhor. Que venhamos a saber que no meio das circunstâncias, Pai, nós precisamos estar em Ti. Precisamos saber que independente do que vai acontecer ao nosso redor, Tu estás conosco, nos guiando, nos conduzindo, assim como foi, Senhor, na travessia, Senhor, do mar da Galileia, onde
os teus filhos, Pai, onde os discípulos estavam temerosos, Pai, em meio à tempestade, em meio à angústia, Senhor, daquele mar se levantando, eles olharam a Ti, Jesus, que estava no comando, lá na proa do barco, dormindo, mas no comando. E eles te chamaram, Senhor Jesus, e as Tuas mãos levantadas, ou não, somente na Tua palavra, as ondas se cessaram. A tempestade se acalmou, Pai. E eles disseram: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem, e não é diferente hoje, Senhor. Em meio à tempestade que passamos na nossa vida, Senhor, nós sabemos que é só clamar a Ti. Nós podemos clamar que Tu irás ouvir e responder. Que eles tenham essa certeza no coração. Que não caiba mais dúvida, mas a certeza de que a paz habita verdadeiramente neles. É o que nós te pedimos, Pai.